Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 25 de março, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Operação policial encontra galos em situação de maus tratos e indícios de rinha em Gaspar. Pelo menos 10 casos de violência doméstica são registrados aqui na cidade de Blumenau, da última sexta-feira até a madrugada de hoje. DENIT mantém previsão de conclusão do viaduto do Badenfurt na BR-470 para o final de junho. Semana de eventos marca a passagem dos 41 anos da AMP. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo pode mudar nesta quarta-feira com um clima mais instável. A mudança pode diminuir a sensação de calor. Confira a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Na quarta-feira vamos ter um dia com mais nebulosidade. A circulação marítima são aqueles ventos mais úmidos que vêm do mar, favorecem a condição de muitas nuvens e também tem condição para chuva fraca de forma isolada, alternada a períodos de melhoria, que ocorre em qualquer momento da quarta-feira. Por conta dessa maior nebulosidade, a temperatura também não se eleva tanto e durante a tarde a máxima guardada varia em torno dos 26 a 27 graus aqui em Blumenau. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. A violência doméstica segue em alta em Blumenau. 10 casos foram registrados entre sexta-feira e ontem. Somente nesta segunda-feira foram 4 chamados, como destaca o repórter Belmiro Avancini. O último registro aconteceu já na madrugada desta terça-feira, por volta de 5 minutos de hoje. Um homem de 32 anos de idade foi preso na Itopavazinha. Ele teria agredido a sua companheira, uma adolescente de apenas 17 anos de idade. Depois de uma discussão, ele arrancou o celular da mão dela e ameaçou batê-lo na face. Ele logo em seguida deu socos e chutes nessa mulher. Ele foi encaminhado para a central de plantão policial. Ontem à noite, por volta das 9h30, um outro caso foi registrado na região do Salto do Norte. Um homem de 25 anos de idade foi preso também pelo crime de violência doméstica. Inclusive, quando a polícia militar chegou ao local, a mulher de 25 anos também estava abrigada na casa de uma vizinha. Ele informou à PM que após uma discussão, o homem atingiu a sua cabeça com uma colher e puxou os seus cabelos. Por volta de 20 para as 7 da noite de ontem, na região do Fidelis, um outro homem de 35 anos de idade foi preso também por violência doméstica contra sua mulher, uma mulher de 35 anos. Inclusive, ela informou aos policiais que o homem havia ameaçado de morte a mulher e que havia agredido as suas filhas. 2 adolescentes, uma adolescente e uma criança, né? Uma adolescente de 14 anos e uma criança de apenas 9 anos de idade. E o primeiro caso que aconteceu nesta segunda-feira foi por volta das 5h30, na região do Valparaíso. Uma mulher de 36 anos de idade informou que discutiu com o seu marido e este lhe agrediu. O homem de 29 anos de idade foi encaminhado até a central de plantão policial. Somando esses 4 casos que foram registrados de ontem para hoje, foram mais 6 que aconteceram desde a última sexta-feira até a noite de domingo. Então, ao todo, 10 casos de violência doméstica registrados pela Polícia Militar somente aqui na cidade de Blumenau da última sexta-feira até a madrugada de hoje. Policiais militares garantiram a segurança da Escola Vidal Ramos no Vorstadt hoje. Isso aconteceu após a divulgação da notícia do afastamento de um professor de musicalização por supostos abusos sexuais contra adolescentes da escola. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Pelo menos 5 meninas entre 13 e 14 anos já teriam sido identificadas como vítimas.
O professor também é suspeito de armazenar imagens de teor sexual das adolescentes. A Secretaria de Educação informou que o profissional foi afastado e aguarda a conclusão do inquérito policial. Ele é investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual, aliciamento de menores com o fim de praticar ato libidinoso, armazenamento de fotos e vídeos que contenham cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, discriminação por orientação sexual e bullying. Uma ação da polícia em Gaspar descobriu uma criação de galos e um local com suspeita de ser utilizado para a prática de rinha. Dezenas de animais foram encontrados em situação de maus tratos. A polícia divulgou imagens do local que fica no bairro Santa Terezinha, em Gaspar. Os galos estavam em baias separadas e em espaços considerados inadequados, pois estavam expostos a altas temperaturas, com alguns privados de água fresca e potável e outros com lesões típicas de galos de briga. Um médico veterinário acompanhou toda a ação policial. A SIDASC também foi acionada. A polícia informou que foi assinado um termo circunstanciado pelo crime de maus tratos. A sinoterapia ou terapia assistida por cães começou a ser testada em idosos atendidos pelo Profamília. Primeiro contato foi de um grupo de idosas nesta segunda-feira. A técnica é conhecida pelos benefícios à saúde mental, física e social dos idosos e busca promover alegria e bem-estar. Primeira sessão contou com a presença da cachorra Mayla, aposentada pela Defesa Civil. Ela interagiu com o grupo de idosas. A ação é resultado de uma parceria entre o vereador Bruno Cunha e a instituição. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro aí, Animais de Estimação. E eu quero falar daquele recente caso, né, que infelizmente tivemos aqui em Blumenau, daquele ataque, né, dos 2 pitbulls em relação aí a uma família, né, um casal de idosos, e das quais aí chocou a cidade aí, ocorrido aí no bairro da Glória. Bom, primeiro que não foi a primeira situação nesse sentido, né, inclusive o próprio filho do casal relatou de que, né, no meio do ano passado já haviam feito um boletim de ocorrência que outros 2 cães da família inclusive tinham sido atacados e naquela oportunidade conseguiram ser salvos. Desta vez não, né? O cachorrinho de estimação acabou inclusive morto. E vejam, eu não estou aqui culpando os 2 pitbulls não, muito pelo contrário, os animais eles não têm culpa disso. Eles têm a obrigação de ser tutelados, eles possuem tutores, né? Porque antigamente chamavam-se de proprietários, né? Então essas pessoas elas precisam sim ser responsabilizadas. E vamos lá, nós temos um chamado Código do Bem-Estar Animal em Blumenau, que não é uma ferramenta para ficar apenas sendo falada em palanques políticos, né? Ela é para ser utilizada, ela precisa ser exercida pelas nossas autoridades públicas. Então, as autoridades policiais, né, no que consiste aí as atribuições da Polícia Militar, da Polícia Civil, precisam e fizeram o seu papel e estão fazendo em relação a esse caso. Mas também as nossas autoridades municipais, no caso aqui a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através da sua Diretoria Geral e a Diretoria de Bem-Estar Animal, elas precisam também agir. Porque o Código de Bem-Estar Animal dá esta autonomia exatamente a ela, né? Esses 2 órgãos, a Secretaria como um todo. E não é apenas notificar, é multar. O próprio Código do Bem-Estar Animal deixa muito claro esta situação a partir do momento que se constata uma gravidade, tal qual ocorreu. Então você não tem aqui um acúmulo de penas, são órgãos independentes, dos quais todos têm a sua autonomia para exercer a autoridade diante de um caso chocante como este. Vamos lá, se esses idosos tivessem perdido a vida, tivessem se tornado inválidos, né? Então a coisa só fica ainda mais grave, né? O ato aconteceu para que pudéssemos ter aí consequências terríveis. Graças a Deus, né, não foram exatamente na extremidade que poderiam ter sido, mas as providências precisam ser tomadas até para servir de exemplo a outros casos que também precisam da mesma forma serem encarados com o mesmo rigor, e é desta forma que nós vamos combater
estas situações de descaso acima de tudo. Tá certo, pessoal? Até a semana que vem aí com mais um quadro muito especial. Um grande abraço a todos. Eliomar Rússio Mazinho participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. O DENIT promete para a próxima segunda-feira, dia 31, a entrega da parte inferior do viaduto da Fortaleza Alta, que substitui o antigo túnel da Rua Samuel Morse. Os trabalhos estão em fase de acabamento de rotatória e sinalização. Já o viaduto do Badenfurt segue com previsão para conclusão em junho. Os trabalhos se concentram na construção de 4 pontes sobre o Rio do Testo. Segundo o DENIT, as pontes precisam estar concluídas para uma liberação conjunta com o viaduto. A previsão de conclusão de todo o trecho duplicado da rodovia entre Navegantes e Indaial segue para o final de 2026. Para o final deste ano, a previsão é de conclusão total dos lotes 1 e 2 entre Navegantes e Gaspar. A AMP, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, está completando 41 anos. Por esse motivo, a entidade está organizando a tradicional Semana de Atividades. Até quinta-feira, são vários encontros para debater assuntos de interesse do setor. O evento vai contar com palestras, workshops, sessão de negócios, café com associado, além do jantar da posse, onde será apresentada a nova diretoria da entidade para o biênio 2025-2026. No evento também será lançado o livro AMP Blumenau, 40 anos de associativismo empresarial, passado, presente e futuro. Uma obra que narra toda a trajetória da entidade desde a sua fundação, lá no início da década de 80. Nasceu de um inconformismo de alguns empresários da nossa cidade, capitaneados pelo Pedro Cascais Filho, na época, em 84. Depois da enchente de 1983, o governo federal mandou recursos para ajudar, né, os flagelados, ajudar as enchentes, mas só 19 empresas grandes receberam recursos. E a indignação foi grande, tamanha que criou-se houve um movimento, né, para formar aí uma associação e foi exitosa, porque teve apoio também de outras cidades da região e tal, levantada a bandeira pelo Pedro Cascais Filho, 40 anos de história, comemoramos 41 já, agora no final de março. Tivemos um tratamento completamente diferente depois desse fato, né? Durante o jantar de confraternização, que vai acontecer dia 27, quinta-feira, na Rivage, será empossada a nova diretoria e o Conselho Fiscal da AMP para o biênio 2025-2026. Demócrates Schmidt foi reeleito e estará no comando da entidade por mais 2 anos. Um abraço, Jorge, um abraço, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte, destacando, claro, as eliminatórias da Copa do Mundo, com super clássico nessa noite, em jogo válido pela 14ª rodada da competição. A rodada que está sendo aberta nesse momento está no finalzinho, a Bolívia está enfrentando a seleção do Uruguai, jogo que abriu essa 14ª rodada. Daqui a pouco, 9 da noite, tem 2 jogos. A Colômbia enfrenta a seleção do Paraguai e a Venezuela enfrenta a seleção do Peru. Já 9 horas da noite também tem Argentina e Brasil. E o outro confronto é Chile e Equador. O clássico entre Argentina e Brasil não terá os dois principais protagonistas das duas seleções. Messi lesionado e Neymar lesionado estão fora do jogo de hoje à noite. A Argentina lidera com 28 pontos, o Equador é o segundo colocado com 22, o Brasil tem 21 na terceira colocação, Uruguai e Paraguai tem 20 e a Colômbia a sexta colocada com 19. Esses 6 estão indo direto para a Copa do Mundo e acho que estão garantidos na Copa do Mundo. Por quê, Jorge? Porque estão 7 pontos na frente da primeira seleção que está fora da Copa do Mundo, que é a Venezuela, que tem apenas 12 pontos. Detalhe, tem uma vaga em aberto, que é a vaga da repescagem mundial, onde nós temos a seleção da Bolívia. A Bolívia está com 13 pontos nesse momento, está indo para a repescagem. Está 1 ponto apenas na frente da Venezuela e 4 pontos na frente do Chile, que é o último colocado das eliminatórias da Copa do Mundo. Então essas 4 seleções devem brigar pela vaga na repescagem da Copa do Mundo da FIFA. Venezuela com 12,
O Peru com 10 e a seleção do Chile com 9 estão ficando de fora do Mundial da FIFA, tá certo? Olha, trazer informações também de BEC Metropolitano, primeiro do Metropolitano, porque na sexta-feira tem a apresentação oficial do novo uniforme do Clube Atlético Metropolitano. O Metropolitano que vai enfrentar, né, que vai fazer essa apresentação lá no Clube Nova Aurora, mas tem uma baixa para o evento. A banda Cavalinho, que estava marcada aí para fazer aí a abertura dos trabalhos depois da apresentação do uniforme, não vai mais tocar no evento. Por quê? Porque a banda Cavalinho já tinha um novo evento aí e por isso que não vai estar presente. A data estava marcada para sábado, como o evento mudou para sexta, houve incompatibilidade da agenda da uma das principais bandas aqui da nossa cidade de Blumenau e também do estado de Santa Catarina, tá certo? A equipe do Blumenau Esporte Clube confirmou dia 2 de abril o início dos trabalhos do staff do Blumenau Esporte Clube. Já a apresentação oficial dos atletas acontece no dia 22 de abril, quando começam os treinamentos visando a competição. O BEC que já confirmou 5 atletas para a disputa da Série B do Catarinense. Um abraço, Jorge. Amanhã a gente volta com mais informação do esporte no Jornal de Blumenau. A seguir vamos falar da campanha que busca doação de documentos para o arquivo histórico. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que é da minha comida. É melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar com Sueli Petri sobre uma campanha de doação de documentos para o Arquivo Histórico Municipal. Muito obrigado pela participação da senhora. A participação para mim é prazerosa, justamente para falar de uma campanha que nós estamos desenvolvendo junto ao Arquivo Histórico de Blumenau, que é doar documentos, memórias de famílias, de pessoas, imagens fotográficas, tudo que diz respeito aos cidadãos blumenauenses. Quando eu estou aqui dizendo que estamos desenvolvendo uma campanha, tem um motivo. Recentemente nós recebemos uma doação de um senhor que encontrou no lixo
próximo ali a um supermercado, no Garcia, de um álbum de fotografias. Um álbum em boas condições, parece que ele foi jogado naquele momento. Todo com características de organização, muito bem conservado, e isso nos desperta e pôr em prática aquilo que já viemos fazendo há muitos anos, que é essa campanha de doação. Ela estava um pouco adormecida, porque naturalmente as pessoas já têm por hábito nos levar documentos e retratos, aquilo que ela quer se desfazer, então, normalmente quando falece alguém, né? Então eles repassam para nós. Isso é muito bom, porque é uma forma de nós dar visibilidade à história das pessoas que vivem na cidade. Normalmente se pensa, eles lá vão guardar só documentos, a memória das pessoas que se destacaram. Não, todos nós temos história. Você tem a sua história no rádio, você tem uma série de acervos, que eu acredito. Sim, muitos. Que você gostaria de ter continuidade, que eles fossem utilizados no futuro, claro. Exatamente, para que não morra aqui, né? Que não morra aí, exatamente. Então é dessa forma que nós estamos recebendo e reavivando essa campanha de recolher documentos, receber esses documentos. E não é o simples fato de doar. As pessoas, ao fazerem essa ação, nós damos um termo de responsabilidade, onde nos comprometemos a cuidar, caso são documentos que muitos não têm interesse. Ao fazer esse termo de doação, ali já está escrito que nós podemos nos desfazer, evidentemente sempre consultando a família, aquele que fez essa doação. E é dessa forma que nós vamos construindo essa grande história de Blumenau. Nós não podemos esquecer que em 1958 nós perdemos todo o acervo da vida administrativa de Blumenau num grande incêndio, que era no prédio da antiga prefeitura municipal. Então, é importante que as pessoas se sensibilizem de reconstruir essa história que já é fragmentada, para que tenhamos esse conhecimento e esse acervo para que as futuras gerações saibam da história da cidade, quem a construiu, de que forma foram feitas, quem são as pessoas. Não é só o cidadão que se destacou, como eu já mencionei. Todos nós temos uma história e ela merece ser guardada, preservada, e um dia poderá servir de subsídios para outras pessoas se inspirarem e também conhecer a sua própria história. É verdade. É tão importante, né? Quando a gente fala em documentos que podem ser doados ao arquivo histórico, que documentos nós estamos falando? Eu, por exemplo, tenho um acervo de entrevistas que eu fiz com várias pessoas que infelizmente já não estão mais entre nós. Esse tipo de áudio, vídeo, fotos, o que pode ser doado para o arquivo histórico? Olha, em você falar eu, por exemplo, eu já estou muito interessada nesse seu acervo. Por quê? Você fez entrevistas, você conversou com várias pessoas, registrou áudios, e isso são memórias de pessoas que fizeram e fazem parte da história da cidade. E essa documentação, se um dia você quiser transferir para o acervo do arquivo, nós vamos ouvir essas fitas, esses vídeos. Dependendo do teor, nós podemos passar para texto, publicar na revista Blumenau em Cadernos, que é uma revista que já existe há 65 anos, ininterruptamente, que fala da história de Blumenau, da região do Vale do Itajaí, da história das pessoas que passaram ao longo desse tempo, e sentirmos a evolução do que vem acontecendo nesse nosso mundo de hoje. Então são cartas, são relatórios, diários. Nós temos pessoas que têm nos feito doação que não querem que seja exposto para o público agora, enquanto ela está viva. Então nós temos já uns 2, 3 casos desses que estão lá no acervo privado, não acessado, censurado no momento, e dentro dos padrões que a pessoa nos deu a autorização para acessar ao público, nós o faremos. Então também existe esse tipo de doação.
E é essa a função do arquivo, de buscar novos olhares, novos documentos que estão nas mãos de famílias. E o interessante é que se percebe que quando as pessoas de mais idade falecem, as novas gerações não se interessam, jogam fora, destroem, queimam. Mas por que isso? Por que não doar para o acervo do arquivo? São as memórias de famílias, e quando seus filhos, esses que se desfizeram, crescem, querem saber quem sou eu, puxa, eu tinha essas fotos. Eu ouço muito isso de pessoas, mas agora estou muito interessada nessa sua nessa sua vontade de transferir. Bastante história. Que bom. Mais do rádio, né? Mas isso é a história do rádio. Que não pode morrer. Exato. Aliás, nós somos, né, se a senhora me permite, nós somos referência na comunicação, né? Exatamente. Tanto no rádio como na TV, jornal offset, mas não temos uma memória disso. Então, infelizmente. O arquivo é um dos setores que pode absorver esses equipamentos, né? Essas falas, esses relatos, porque faz parte da história da cidade. Como você bem o disse, já não estão mais no nosso meio, mas elas fizeram história. Como fazer para doar? Basta entrar em contato com o arquivo histórico, ir até o local? Exato. O ideal seria ir ao arquivo histórico, que fica na Rua das Palmeiras, no prédio da Biblioteca Pública. Quando eu digo a Rua das Palmeiras, é a Alameda Duque de Caxias, número 64, ou então nós estamos lá na Biblioteca Pública, no 2º piso. As pessoas podem levar, ou então, se querem que nós vamos ver esse material com antecedência, se interessa. E lá nós estamos aptos para receber, organizar e futuramente socializar. Nós temos uma plataforma que está em fase de organização, de montagem. Nós digitalizamos cada documento para futuramente estar acessando aos pesquisadores, às pessoas interessadas na história da cidade e, ao mesmo tempo, esse álbum não me interessa, essas fotos não me interessam, porque vamos doar para a cidade, ao arquivo, que ali será muito bem recebido. Para você ter uma ideia, o arquivo de Blumenau hoje está com 5 milhões de imagens. Que tipo de imagens? Desde garrótipos até fotografias preto e branco, em vidro, de todos os formatos, em celulose, e dessa forma nós estamos construindo. Nós recebemos do antigo Jornal de Santa Catarina 30 anos de memórias. Imagina, né? Toda em negativos. Nós estamos agora positivando. É uma história de 30 anos da cidade. O que aconteceu ao longo desse tempo? E com essa, agora já estou contando, com essa doação que você futuramente pode nos repassar, vem o aspecto visual também, áudio, dessas pessoas que ajudaram a fazer a história de Blumenau. E assim nós vamos construindo. E recentemente, nós recebemos, imagine só, um rolo de papel higiênico, onde uma pessoa na década de 30, Júlio Baumgarten, para ser mais precisa, esteve presa em Florianópolis, nos anos 30, em decorrência da política de nacionalização. E como ele não tinha papel para poder escrever, o que ele faz? Escreve a lápis as suas lembranças, as suas memórias do que se passava naquele momento, o que ele estava atravessando. E é uma fonte de referência. Quando nós falamos e às vezes criticamos ou temos uma interpretação errônea do que se passava com essas pessoas, por que elas foram presas, através desses depoimentos nós podemos fazer uma releitura e ter um novo olhar. E é dessa forma que se faz a história de Blumenau. Sem dúvida nenhuma, né? Há muita procura pelos dados, pelos arquivos históricos. Sim, nós temos tido bastante pesquisas e recentemente também esteve conosco um pesquisador de Rio Negrinho, mas ele está pesquisando as ferrovias, ou mais precisamente a antiga ferrovia Estrada de Ferro Santa Catarina, e ele trouxe assim informações que nós desconhecíamos em relação ao processo de constituir essa rodovia.
ou aliás, ferrovia. Os alemães, na realidade, não queriam. Mas ele trouxe um documento muito revelador de que o próprio Kaiser da época, isso no século XIX, exigiu que se construísse esta ferrovia por uma interferência e pressão de Lauro Miller. Nunca, jamais eu tinha notícia dessa informação. E ele, com as suas pesquisas, chegou a este diagnóstico. Então você percebe que é através da documentação que se tem, que se vai reunindo, que se faz esse novo recontar da história de Blumenau. Sem dúvida nenhuma, né? Então, se você tem algum documento em casa que possa contribuir para a história da cidade, né? Entre em contato com o Arquivo Histórico de Blumenau. Obrigado, dona Sueli, pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade e o nosso telefone é o 3381-7514. Ou então, arquivohistórico@blumenau.sc.gov.br. Estamos aptos e abertos para receber esta documentação que esperamos possa vir para o acervo da cidade. Muito obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.